Bom dia a todos, que a graça de Deus seja sobre nós. Bom estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. E a nossa oração é que o Senhor possa falar a cada um de nós através da sua palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Nós leremos do verso 17 ao verso de número 26 para a nossa reflexão nessa manhã. Gênesis capítulo 4, do verso 17 ao 26. Diz assim a Bíblia: E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouve-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Que Deus possa falar ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para o cenário qual nós estamos vivendo e quando nós refletimos em tudo que tem acontecido, está acontecendo, a pergunta que vem ao nosso coração é: até que ponto ou até quando durará tudo isso? A questão que eu penso é que tantas coisas ruins têm acontecido e parece que ocorre ao nosso coração que a maldade já chegou no seu nível mais elevado. E quando nós pensamos isso, e nós olhamos então os noticiários, por exemplo, a semana passada eu vi uma notícia de uma jovem que assassinou o seu namorado porque ela chamou ele para ir comer um pastel na feira e ele se recusou a ir. E diz então a notícia que essa jovem pegou uma agulha de narguilé, que é uma espécie de é um instrumento que as pessoas usam para inalar fumaça e exaurir a fumaça. E ela pega então essa agulha e acerta o coração do seu namorado e ele morre. E não basta isso ser tão cruel, tão grotesco e um motivo tão banal de tirar a vida de alguém, mas essa jovem, ela foi liberada e a seguir ela começa a fazer postagens nas redes sociais, zombando da polícia, zombando daquilo que ela fez, e parece que a maldade ela está sempre se reinventando. E o texto que nós lemos, ele traz para nós a história da família de Caim, que era um assassino. Ele matou seu irmão Abel, como nós estudamos no domingo passado com o pastor André, e tratou dessa questão de Caim e Abel. E Caim era um assassino, ele matou seu irmão por inveja, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não da dele, e por também um motivo banal, ele chama seu irmão ao campo e o assassina. Então esse texto que nós lemos aqui vai trazer o relato da família de Caim, e vai trazer o relato
dos seus descendentes. E nós vamos observar aqui, nesse texto, que Caim, ele vai construir uma cidade, né? O versículo de número 17 mostra para nós que ele construiu uma cidade e colocou nessa cidade o nome do seu filho. Nós podemos perceber aqui que esse contexto que Caim está inserido é um contexto que está acontecendo vários avanços novos, várias mudanças têm acontecido. E a construção dessa cidade é uma novidade para a sociedade da época dele. Então, Caim passa, então, a construir uma cidade. Nós vemos aqui avanço na questão da arquitetura e da engenharia. Mas não apenas isso, o descendente de Caim, lá no versículo 20, se você olhar na sua Bíblia, chamado Jabal, ele é agora aquele em quem possui gados. Nós vamos ver aqui o contexto da pecuária. A palavra gado aí pode ser traduzida por camelos, jumentos, ovelhas. É como se fosse um coletivo. E esse homem, então, no verso 20, Jabal, que é descendente de Caim, ele começa a desenvolver a pecuária do seu tempo, do seu contexto. No verso 21, um outro descendente de Caim, chamado Jubal, é o pai, ou seja, o criador dos instrumentos de flauta e de harpa. E nós vamos ver que esse contexto que Caim está inserido está em constante desenvolvimento. Várias novidades estão sendo surgidas aqui, a construção da cidade, a ampliação da pecuária, e agora nós vemos aqui criações culturais, a música entra aqui nesse contexto mais amplo, com a criação desses instrumentos musicais, a harpa e a flauta. E no verso 23, um outro descendente de Caim, se você olhar na sua Bíblia aí, chamado Tubal-Caim, é artífice de todo elemento cortante, do bronze e do ferro. Nós vamos perceber que a sociedade que Caim está inserido, e a sua família, os seus descendentes, estão em constantes avanços tecnológicos e instrumentos cortantes aqui, provavelmente para os usos diários e também para a guerra, para a ampliação também da maldade, né? O manuseio do ferro e do bronze. Nós percebemos nesse texto que é uma sociedade bastante ativa, ela está a todo vapor, pessoas extremamente ocupadas com seus afazeres e com seus interesses diários. E ao olharmos o texto até aqui, nós temos assim um vislumbre de uma sociedade evoluída, de uma sociedade próspera para a sua época. Temos aqui uma cidade extremamente atraente para morarmos. Vemos aqui uma pujança econômica com todo esse desenvolvimento, presença da arquitetura, da engenharia inovadoras, uma pecuária bastante vasta e a ciência aqui avançada a todo vapor, já manipulando naquele tempo o ferro e o bronze. Várias atividades culturais com a música sendo criadas e desenvolvidas até mesmo para o entretenimento daquela época. E talvez, ao olharmos esses aspectos, nós desejaríamos morar nessa cidade. Talvez essa seja o modelo de cidade a qual nós queremos morar e desejamos morar. Talvez até pensemos que essa seja a cidade ideal para todos nós, uma cidade certamente fortificada e uma cidade certamente segura. Mas se olharmos o texto com mais atenção, nós vamos perceber que, apesar de todo esse avanço tecnológico e apesar dessa prosperidade, havia nessa cidade problemas gravíssimos de moralidade. Havia nessa cidade problemas gravíssimos de relacionamento com Deus. Havia nessa cidade frutos de um povo que está distante do seu Criador. Porque em todos esses versículos que nós lemos, não há presença de Deus. Não há nenhuma frase mencionando ao nome de Deus, a não ser lá no verso 26, que aí já vai ser uma mudança de paradigma desse texto que nós vamos ver daqui a pouco. Mas perceba, nós vamos ver aqui nessa cidade que há um problema muito grave de moralidade com Deus. E todo esse desenvolvimento tecnológico, pecuário, cultural,
todo esse entretenimento, todo esse ativismo dessa cidade. Parece que queriam esconder com isso os graves problemas dessa cidade construída por Caim. E o texto segue, então, meus irmãos, e nós vamos descobrir, perceber problemas gravíssimos dessa cidade. Havia uma rebelião de Caim contra o Senhor. Deus diz que ele seria um homem errante na terra, andarilho sobre a terra. E o fato de Caim construir essa cidade, ele está tentando aqui estabelecer a sua descendência nesse local fixo, uma coisa que era contrária ao que Deus disse para ele. Olha, você vai ser errante, porque você matou o seu irmão, e agora não é para você ficar parado em nenhum lugar. Então Caim, contrário àquilo que Deus lhe disse, ele para, e ele constrói uma cidade, e dizendo para Deus assim, eu não vou ser errante coisa alguma, eu vou construir a minha cidade, vou colocar nela o nome do meu filho, porque eu vou mostrar para o Senhor que eu posso sim fazer a minha descendência próspera e ela ser lembrada. Tanto é que ele coloca o nome do seu filho Enoque na cidade que ele próprio constrói. E nós vamos ver depois que são esses descendentes de Caim que vão construir aquela torre lá de Babel para que o nome deles se torne conhecidos na terra. É o mesmo problema que a serpente tenta implantar no coração dos seus pais, de serem iguais a Deus, de serem conhecedores do bem e do mal, de serem homens prósperos e conhecidos em toda a terra. Nós vamos ver um outro problema grave aqui nesse texto, e nessa cidade que Caim constrói, é que é uma cidade que estava totalmente acometida por problemas na área da família. Nós vamos ver aqui no verso 19, o começo da poligamia, quando esse homem, descendente de Caim, chamado Lameque, toma duas mulheres para se tornarem suas esposas, contrariando o mandamento de Deus, que o homem deveria ser esposo de apenas uma mulher. Isso mostra um grave desvio de conduta moral, porque essa cidade, apesar de ser próspera, apesar de ter todas essas inovações tecnológicas, é um povo que se esqueceu de Deus, é um povo que não está invocando a Deus, é um povo que não está servindo a Deus, e por isso nós vemos aqui desvio sério do casamento, desvios sérios na área, na construção familiar. E nós vemos aqui nesse texto a desvalorização da mulher. Perceba que Lameque chama essas mulheres de Lameque, não menciona nem o nome delas. Parece que elas já eram conhecidas assim nessa cidade, como sendo as duas mulheres de Lameque, algo totalmente novo, algo totalmente contrário ao mandamento do Senhor, e coloca aqui essas mulheres como meros objetos desse homem mau, desse homem pervertido. No verso 23, meus irmãos, nós vamos perceber a maldade, como ela estava tão aflorada nessa cidade, ao ponto de Lameque chamar, no verso 24, as suas esposas e contar para elas. Parece que nesses versos aqui soa um pouco de orgulho desse homem, da maldade que ele havia cometido. Então perceba, não é apenas a maldade pela maldade, mas agora nós percebemos o elemento do orgulho de fazer o mal desse homem, porque ele chama as suas mulheres e passa a cantar para elas. Porque o verso 24 é um cântico, é uma poesia de Lameque, dizendo, olha, eu matei um homem porque me feriu, e eu matei um homem porque esbarrou em mim. É o mesmo homem. E ele está, então, dizendo para essa mulher que ele para as suas duas esposas, que ele matou o homem. Porque primeiro o esbarrou nele, porque depois o feriu. Certamente entraram em luta corporal, e Lameque mata esse homem. Mas não apenas mata esse homem por um motivo banal, como Lameque agora vai proferir a sua própria sentença. Ele diz, ó, Caim será julgado, tomado vingança 7 vezes, né? Mas de Lameque 70 vezes mais. É porque Deus disse que quem ferisse a Caim seria sentenciado será vingado 7 vezes. Agora Lameque, ele toma o lugar de Deus e ele profere o próprio juízo sobre aquilo que ele tinha cometido. Ou seja, Lameque senta no trono de Deus, se assenta no trono de Deus, se faz juiz, e ele diz, olha, quem ferir Caim será vingado 7 vezes, mas quem me ferir será vingado 70
vezes mais, mostrando para nós que essa cidade era uma cidade totalmente rebelde aos mandamentos de Deus, era uma cidade autônoma em relação aos mandamentos de Deus, em que eles mesmos faziam seus crimes e eles mesmos criavam as suas leis, e nós vamos perceber que é uma cidade que está totalmente ausente da presença de Deus, eles não buscam a Deus. Em nenhum momento aqui, exceto o verso 26, nós não vamos encontrar ninguém buscando a Deus. É uma sociedade que está caminhando para o juízo de Deus. É uma cidade que está condenada ao fracasso e à ruína. É uma cidade condenada ao desaparecimento, porque lá no capítulo 6, nós vamos perceber que o juízo de Deus virá com o dilúvio e destruirá toda essa cidade. E seria trágico, seria muito triste se o texto terminasse aqui. Mas nós vamos perceber no verso de número 26 e no verso que Deus ele vai intervir na história. Por mais caótico que seja o retrato de uma cidade, de uma sociedade, Deus continua intervindo, Deus continua restaurando, Deus continua transformando e Deus continua iniciando um novo tempo para o seu povo. Deus intervém na história e desse casal, Adão e Eva, Deus vai dar a Eva um novo descendente no lugar de Abel. E se chama Sete. Deus vai trazer restauração para o seu povo. Deus está agora trazendo uma transformação para o seu povo no verso 26. Uma cidade completamente caótica agora vai experimentar a transformação de Deus. As pessoas, a partir desse descendente de Eva, chamado Enos, vão passar agora, aí no verso 26, a invocar o nome do Senhor, trazendo para aquele povo uma transformação, uma restauração, um novo tempo. Há uma mudança aqui de comportamento para aquela cidade, porque a partir desse homem chamado Enos, as pessoas vão começar a invocar a Deus, a cultuar a Deus, a terem uma vida não apenas voltada para as tecnologias, a cultura, a música, as inovações, não que isso seja maléfico. O problema daquela cidade não era o avanço tecnológico, o problema daquela cidade não era o avanço na pecuária, o problema daquela cidade não era o avanço na música, na cultura, não era o avanço na ciência e manipular o bronze e o ferro, não. Mas o problema daquela cidade é que toda ela estava distante de Deus e não estavam tendo uma vida de relacionamento com Deus. Esse era o problema grave daquela cidade. E quando eu e você olhamos agora para o nosso tempo, para a nossa cidade, para o contexto que nós estamos inseridos, esse é o quadro dos nossos dias. Avanços tecnológicos. Alguns dias atrás, o Brasil conseguiu lançar o seu primeiro satélite em parceria com a Índia. Nós vivemos uma época, uma cidade, uma sociedade de extremo ativismo materialista. Nós vivemos um tempo de consumismo desenfreado. Ao mesmo tempo que nós vivemos uma época de extrema violência. Eu comecei a minha fala nessa manhã relatando um episódio de uma jovem que mata o seu namorado com uma agulha, porque ele não queria levá-la para comer um pastel. E depois disso ela zomba na internet, nas redes sociais, do crime que ela havia cometido. Nós vivemos uma sociedade de rebelião contra Deus. Há pessoas que defendem o aborto, há pessoas que defendem o uso de drogas. Nós vivemos um problema grave de desordem sexual no nosso tempo. As ideologias de gêneros estão sendo aprovadas, aplaudidas e disseminadas a todo vapor. Vivemos um tempo em que as pessoas buscam a autonomia de Deus, as pessoas criam as suas próprias leis, criam as suas próprias regras e se tornam Deus por causa disso. Nós vivemos um tempo de crise na família, divórcios, casamento e segundo casamento, e casamentos em crises à beira de colapso a qualquer momento,
tanto na igreja como fora da igreja, para a nossa tristeza. Vivemos uma sociedade que busca a todo momento anular a existência de Deus, seja através do evolucionismo ou através das suas práticas cotidianas. Vivemos uma sociedade em que está caminhando a passos largos para o juízo de Deus. Esse é o nosso grande dilema como igreja de Deus. Nós estamos inseridos dentro desse quadro e dia e noite temos recebido toda essa influência de uma cidade, de uma sociedade, de uma cultura anti-Deus, de uma cultura negacionista que tem virado as costas para o seu Criador. E aí nós precisamos nessa manhã perguntar para o nosso coração e perguntar para nós mesmos como essa sociedade tem nos influenciado. Até que ponto nós, como igreja de Deus, temos sido deixados levar pelas inovações, pelas novas filosofias, por essa cultura ativista e anti-Deus. Nós vemos, meus irmãos, essas marcas de uma sociedade, de uma cidade que não invoca o nome de Deus, presente em todas as esferas da nossa sociedade. Quando olhamos para o judiciário, nós vamos ver o judiciário do Brasil inocentando um corrupto e tornando um juiz corrupto. Nós olhamos para a nossa sociedade e vemos os tribunais do crime julgando e sentenciando segundo as suas próprias leis e as suas próprias regras. Nós vemos isso, a falta de uma cidade que invoca o nome de Deus dentro de uma pandemia tão terrível pela qual nós estamos vivendo, e nós vemos relatos de governadores, de prefeitos, de pessoas que são incumbidas para acabar com a pandemia, desviando verbas federais que eram para comprar respiradores, que era para construir hospitais de campanha, que era para amenizar os males dessa pandemia, desviando essas verbas para enriquecimento ilícito. Nós vemos as marcas de uma sociedade que não invoca o nome de Deus, presente em pessoas que professam o nome de Deus, mas se envolvem em escândalos de crimes e de corrupção e de desvio da verdade da palavra de Deus. Esse é o tempo que nós estamos inseridos. Essa é a herança da descendência de Caim. É a herança do pecado gravíssimo que se alastrou por toda a humanidade. Mas, meus irmãos, quando olhamos para a Escritura Sagrada, nós vamos ver que tempos mais tarde, na descendência de Abel, na descendência de Adão e Eva, nós vamos encontrar lá em Lucas, no capítulo 4, um descendente de Enos. E esse descendente de Enos se chama Jesus Cristo. E Jesus, ele veio e ele está transformando a cidade da sua época. Jesus está combatendo a corrupção política da sua época. Quando ele diz, dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, Jesus vem e ele está combatendo a corrupção religiosa da sua época, expulsando os cambistas do templo, dizendo, olha, a minha casa é chamada casa de oração, e vocês a transformaram no covil de corruptos e salteadores. Jesus vem e ele está transformando a corrupção moral da época em que ele está inserido. E Cristo então está socorrendo os aflitos. Cristo vem e está socorrendo os oprimidos. Jesus vem e está socorrendo os enfermos. Jesus vem e ele está alimentando os famintos, restaurando corações quebrantados. Jesus vem e está transformando vidas e Jesus está iniciando um novo tempo para o seu povo. Porque por mais caótico que esteja a nossa realidade, por mais caótica que esteja o nosso tempo,
nós, como igreja de Deus, precisamos continuar crendo que Cristo está restaurando o seu povo, que Cristo está transformando o seu povo e que Cristo está marcando um novo tempo para o seu povo. Nessa manhã, meus irmãos, a restauração de Jesus para nós. Nesta manhã, a transformação de Jesus para o nosso coração. Nesta manhã, Jesus, nós precisamos perceber que em Cristo há o início de um novo tempo para o seu povo. E Jesus está fazendo tudo isso para convergir para o grande propósito de Deus, que é encher a terra da sua glória. Homens e mulheres cheios da glória de Deus. Homens e mulheres que são restaurados, transformados à imagem e semelhança de Deus. A vontade de Deus é que as cidades sejam cheias e tomadas de homens e mulheres que invoquem o nome de Deus. E a igreja do Senhor é chamada para construir cidades. A igreja de Deus é chamada para edificar cidades. A igreja de Deus é chamada, e eu e você precisamos entender nessa manhã que nós somos construtores de cidades de Deus, cidades que amam o Senhor, cidades que invocam o nome de Deus, cidades que abominam a violência, cidades que amam a justiça, cidades que fazem o bem, que socorrem os aflitos, que amparam os oprimidos, cidades que estão refletindo a glória de Deus. E eu queria que você guardasse essas frases que eu vou falar agora no seu coração. Eu queria que você guardasse isso, até anotasse no papel, onde você puder agora. A igreja de Deus, ela é chamada para refletir na terra o que existe no céu. A igreja é chamada para viver na terra a eternidade que está reservada para nós nos céus. A igreja é chamada para ser um modelo em que toda cidade em que ela está plantada deva se espelhar. É para essa finalidade que Jesus restaura o nosso coração, acometido pelo pecado herdado de Caim, nosso pai. É para essa finalidade que Jesus transforma o nosso caráter, corrompido pelo pecado herdado de Caim. É para essa finalidade que Jesus está marcando um novo tempo para a sua igreja, para que a igreja de Deus, nesse tempo, seja uma igreja pronta para alimentar os famintos com pão, mas também com a palavra que veio dos céus. É nesse tempo que a igreja é chamada para ajudar a curar os enfermos, seja através da oração de um milagre de Deus, nos usando como instrumentos nas suas mãos, ou seja até mesmo ajudando a comprar um medicamento e dando esse medicamento para alguém que está enfermo, não só pelo coronavírus, mas por toda sorte de enfermidades em que a nossa sociedade está sendo acometida. É nesse tempo e esse novo tempo que Cristo está criando para a sua igreja, para que ela seja proclamadora da mensagem do reino de Deus. É para essa finalidade que nós, como igreja, somos chamados para sermos acolhedores, para sermos compassivos e para sermos bondosos diante de Deus e diante dos homens. É para essa finalidade. E quando olhamos para esse texto que nós lemos, nós vamos perceber que Caim construiu uma cidade, que a descendência de Caim construíram cidades sem a presença de Deus. Construíram cidades cheias de violência, cheias de trevas, cheias de engano, cheias de dor, cheias de sofrimento e cheias de morte. Mas quando olhamos para a Escritura, e quando olhamos para o penúltimo capítulo da Escritura, lá em Apocalipse, capítulo de número 21, nós vamos descobrir o vislumbre de uma cidade maravilhosa, de uma cidade inigualável. Quando João então diz, olha, vi um novo céu,
Vi uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e não existe mais. E então no verso de número 2 ele diz, vi uma cidade santa. Eu vi a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, amarrada, como uma noiva adornada para o seu esposo. E então vi uma grande voz vinda do céu, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não existirá. Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque todas as coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eu faço nova todas as coisas. E disse, escreve, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Verso 7, o vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Meus irmãos, enquanto Caim e a sua descendência constroem cidade cheia de violência, cheia de maldade, cheia de engano, de ilusão, sem a presença de Deus, Jesus Cristo veio construir, está construindo através de nós agora, cidades com homens justos, regenerados, transformados, que refletem a glória de Deus e a presença de Deus. Para quê? Para que nós cheguemos na cidade inigualável. E Jesus disse em João capítulo 14, que ele está indo construir quartos, lugares, para que todo aquele que nele crê esteja com ele nesse lugar. Há uma cidade inigualável, preparada para todos que creem em Cristo. É essa cidade que está nos esperando. É para lá que nós estamos indo. E apesar dessa cidade que estamos morando, que estamos vivendo, está acometida por todos esses males, eu quero lembrar a você nessa manhã que há uma cidade inigualável, criada pelo próprio Deus, para você e para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. É para essa cidade que eu e você estamos indo. É para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos morar. Por toda a eternidade. Por todo o nosso tempo. Então Deus estará conosco para todo sempre. Que Deus nos ajude nessa manhã a sermos construtores de uma cidade que se espelhe nessa cidade que Deus construiu para todos nós. Deus abençoe a nossa vida, a nossa manhã. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Ó Deus, estamos vivendo um contexto tão complexo, tão perturbado. Ó Deus, um contexto em que olhamos para as diversas esferas da nossa sociedade e percebemos a ausência de homens que invoquem o Teu nome. E por isso, Deus, tantos males têm surgido e proliferado em nossos dias. Ó Deus, mas nós como igreja do Senhor, que temos invocado o Teu nome, ajude-nos, ó Deus, a continuarmos a Te invocar, a Te buscar. Ajude-nos, ó Deus, a nos guardarmos de todos os males da nossa época. Ó Deus, que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, construtores, ó Deus, de uma sociedade justa, de uma sociedade que ame ao Teu nome, de uma sociedade que pratique a justiça, o amor, a misericórdia, a bondade. Uma, ó Deus, igreja que seja acolhedora, que alimente os famintos, que cure, ó Deus, os feridos, que console os oprimidos. Ó Deus, dai-nos esse coração. Ó Deus, um coração igual ao coração de Cristo, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de verdade. Ó Deus, sei com a Tua igreja nesse momento. Ó Deus, sei com cada um de nós. Eu sei que muitos de nós têm sofrido dramas terríveis nessa pandemia. Eu sei que há em nosso meio pessoas que têm os seus corações feridos e que precisam nessa manhã ser restaurados, ser até mesmo, ó Deus, receberem da Tua parte um refrigério, serem consolados. Eu sei, ó Deus, que
há no nosso meio pessoas assim, mas eu sei também que há no nosso meio pessoas, ó Deus, que precisam de fato repensarem a sua fé, repensarem, ó Deus, o chamado do Senhor na vida delas, como igreja, como filho, como povo do Senhor, chamados, ó Deus, para serem de fato construtores desse novo tempo que Cristo veio inaugurar e que agora nós somos os seus percussores e continuadores dessa missão de proclamar o teu reino e de dizer para todos que há uma cidade adornada nos céus para todos aqueles que creem, e o passaporte para adentrarmos nessa cidade é crermos em Cristo, o único Senhor, o único Salvador, aquele que é o embaixador dessa cidade, o único que pode autorizar a nossa entrada nessa cidade inigualável. Coloque em nossos corações, em nossa mente, em nossos olhos, o vislumbre nessa manhã dessa cidade santa que o Senhor preparou para todos nós, e que jamais nos perquemos, ó Deus, em tantos caminhos que estão postos diante de nós, mas que por toda a nossa vida e durante toda a nossa vida nós venhamos a andar pelo único e verdadeiro caminho da vida, que é o próprio Jesus, quando ele expressa em sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode entrar na cidade inigualável a não ser por mim. Ó Deus, nos abençoe nessa manhã. Ó Deus, nós oramos gratos em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Deus seja gracioso com todos nós. Que Deus continue cuidando de todos nós com a sua graça, com a sua bondade.